aqui comigo no estúdio, inclusive, se você estiver acompanhando a gente pelo YouTube, no YouTube da Nova Brasil FM Brasília, você já está acompanhando. O Ricardo Meira está com a gente. Ele que é arquiteto e urbanista, formado pela Universidade de Brasília, onde também fez o mestrado e o doutorado. Ele também é conselheiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Distrito Federal. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigadão, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Ricardo, a gente vai começar uma série de dicas, de orientações para quem está reformando, mudando, querendo construir. Eu me enquadro nessa situação, estou mudando agora. Gente, você ouvinte que já fez mudança, sabe como é complicado mudança, né? Assim, acho que a mudança nunca termina, dá uma sensação disso. Porque eu tenho caixa, eu tenho uma semana, mais ou menos, que a gente pegou a chave do apartamento, eu tinha caixa até o teto. Eu estou conseguindo reduzir o tamanho da caixa, mas ainda tem uma dinâmica da casa que não está bem resolvida. Então, assim, eu queria entender de você, assim, toda mudança, toda obra precisa de um arquiteto ou não? E qual a importância de ter um arquiteto nisso, realmente na construção do que a gente chama de lar? Bacana pergunta, que eu até costumo dizer que quem transforma a casa num lar precisa entender não só de espaço, mas de vida, do que acontece nos espaços. E quando a gente fala do espaço residencial, isso é mais importante ainda. Então, o arquiteto, até pela formação dele, tanto de humanas quanto técnica de exatas, um dos principais trabalhos do profissional de arquitetura é entender as necessidades, as demandas, os desejos, os sonhos, as limitações das pessoas e tentar encaixar da melhor maneira possível no espaço e no bolso da pessoa. O bom arquiteto tem que considerar isso também. E toda obra, toda reforma, quando é obrigatório, não é nunca obrigatório? Como é que funciona isso, ter um arquiteto nessa transformação? Bacana. Quando a gente fala de reforma, principalmente falando especificamente de reforma de interiores, reformas residenciais, tem uma norma técnica, a NBR 16280. Ela exige que sempre que tiver alguma reforma que envolva mudança de espaço, aumentar uma sala, quebrar uma parede, abrir uma janela, é necessário um profissional registrado, né? Um arquiteto urbanista ou um engenheiro civil. No caso de reformas que não impliquem demolições, que se concentrem, o que não é pouca coisa, se concentrem em mudança de material, acabamento, revestimento, mobiliário, há também os profissionais da área de design de interiores, né, que embora não seja uma profissão regulamentada, ela é registrada em lei, reconhecida por lei. Então, existe uma zona ali em que tanto arquitetos urbanistas quanto designers de interiores também atuam. Eu, como sou arquiteto, né, falo aqui sou da arquitetura, eu não vou dizer nem vantagem, mas a diferença é que o arquiteto pode, inclusive, entrar na parte de gestão de obra, assessorar a pessoa até na construção e na reforma do que ela quer fazer. Então, assim, todo arquiteto pode ser designer de interiores, mas o design de interiores não faz esse trabalho do arquiteto. Não, é exatamente isso. O arquiteto urbanista, se ele for um especialista, a habilitação legal ele tem, ele precisa ter habilidade técnica. Porque não basta a lei permitir se ele não souber, né? Não souber. Isso, inclusive, é uma infração ética, se ele aceitar um trabalho o qual ele não está preparado para fazer. E é muito interessante que vocês podem dar... eu já tive algumas consultorias em casa, assim, porque é difícil. Você que, ouvinte, realmente, que também já passou por isso, de tentar reorganizar um espaço com móveis, às vezes, de que vieram de outro lugar. Teve uma casa, eu morei em São Paulo recentemente, e a gente tinha uma casa lá que a gente não sabia, que era uma sala muito grande, a gente não sabia como... Eu e meu marido, no lugar da gente... Hoje a gente entende a importância de ter um profissional te ajudando, mas a gente ficou quase com a coluna bichada o resto do ano, porque era levando o sofá para um lado, levou o sofá para o outro, Testando. não funciona aqui. Testando fisicamente, não era com vocês com a habilidade de fazer uma maquete, de entender os móveis que você tem, como dispor aquilo. Era no braço, era eu e meu marido carregando ao armário, carregando um sofá de madeira, uma coisa com couro, uma coisa bizarramente pesada, e tá lá. E hoje a gente entende a valorização disso. E vocês podem dar ideias também, assim, dessa capacidade do arquiteto em transformar ideias em projetos concretos, tirar da nossa cabeça, né? Porque a gente tem ideias, às vezes umas ideias malucas, mas vocês conseguem viabilizar isso de uma forma coerente, sem gastar a coluna de ninguém. Eu costumo dizer também que um dos trabalhos do arquiteto é fazer você ganhar tempo, né? Não gastar tempo naquilo que nós resolveríamos de forma mais rápida. O importante, quando a gente vai falar de uma reforma, além de saber exatamente do que você precisa, os móveis que você tem, quais você quer aproveitar, é fazer propostas, fazer estudos. E quando você pode simular isso antes de levar para o espaço, você economiza coluna, economiza esforço, porque a gente simula isso geralmente no computador, faz várias simulações, mostra para o cliente e o principal, apresenta os prós e contras.
Uma das grandes objeções que as pessoas têm em contratar arquitetos é o medo de nós impormos a nossa vontade, né, em relação àquilo que o cliente gosta ou precisa. O bom arquiteto não faz isso. Quando eu fiz projetos residenciais, eu sempre disse para os meus clientes que, olha, a casa é tua, a palavra final é tua. E aí eu uso até uma frase do filme O Casamento Grego, lembra? Uhum. Tinha uma frase que a mãe da noiva dizia assim, olha minha filha, no casamento o homem é a cabeça da relação, mas a mulher é o pescoço. Sem entrar no mérito, né, enfim. Aí o que eu digo? Olha, numa relação arquiteto-cliente, o cliente é a cabeça da relação, mas o arquiteto é o pescoço. Então eu digo, eu seguro, sustento você e te oriento para que lado você deve olhar, mas a cabeça é tua, a decisão final é sempre tua. E traz, às vezes, um pouco de bom senso, porque a gente não tem uma realidade da coisa como funciona. A gente esteve aqui entrevistando, você ouvinte pode acompanhar, inclusive, essa entrevista no YouTube, com o Pedro Sangion, que tem aquele personagem gurulino, que está aí em todo o Distrito Federal espalhado, os murais dele, e ele falou uma coisa muito legal, que ele é contratado para fazer painéis, às vezes, dentro de casa. E as pessoas querem um parecido com o que ele viu na rua. Aí ele falou assim, na rua, você vê uma, vê duas, vê três vezes, são cores chamativas, que é para chamar a atenção de quem está indo. Se eu fizer aquilo na sua rua, você não vai conseguir olhar para sua parede de uma semana depois. Então, assim, trazer esse bom senso também, trazer essa realidade do que traz conforto ou não, é um dos grandes papéis de vocês. Porque às vezes nós temos a capacidade, até pela experiência, de antever ou propor sensações, estados de espírito. Eu, especificamente, eu leciono numa pós-graduação de neuroarquitetura. Olha. Então, a neuroarquitetura, ela busca entender, a partir de como o cérebro da pessoa funciona, que soluções espaciais, que estímulos sensoriais a gente pode criar para provocar determinadas emoções e sentimentos. Então, por exemplo, uma mesa dessa, de madeira clara, com uma parede imitando cimento com teto preto, gera um clima, digamos assim, e isso tende a provocar determinadas emoções e sensações nas pessoas. Então, usar isso é muito gostoso, muito divertido. Já teve algum pedido maluco que você teve, ou então alguma obra, você jogou, meu pai eterno, o que é isso? Assim, já teve? Teve. Meus clientes, eu não vou citar nomes, claro, mas ele vai saber quem é. A primeira casa que eu fiz, né, com meu sócio na época, ele pediu para a gente colocar 2 vasos sanitários num banheiro. Até aí, ok. Aí eu falei, tudo bem, vamos colocar um para você, um para sua esposa, um de cada lado, a gente bota um lavatório no meio. Ele, não, mas eu quero um do lado do outro. Eu falei, mas eu tentei visualizar a cena, né? Olha, aí eu pensando assim, olha, isso pode acabar com o teu casamento, não quero te dizer, mas isso pode gerar divórcio. Ele queria um vaso sanitário do lado do outro. E aí, às vezes, o cliente, ele diz, não, mas eu quero assim. Mas por quê? E a gente tenta... É como mãe que tenta explicar para o filho, olha, mas por que você quer isso? Olha só, se você fizer isso, vai acontecer isso. A gente tenta meio que educar. Mas a palavra final é do cliente. Eu não vou dizer se a gente fez ou não, tá? Vai ficar no ar. Mas Jesus. Ele queria... Eu fico na torcida isso. Que ele tenha baixado o santo do bom senso lá e tenha feito uma obra... Outra coisa, né, que acontece muito, Bárbara, é pegar coisas da internet, imagens. Nossa. E, olha, eu quero exatamente assim. A gente diz, olha, o teu espaço não é exatamente assim, mas a gente pode adaptar. Só que aí entra um componente que normalmente o cliente não leva em consideração, que é o preço, é o custo. Era uma minha próxima pergunta. Porque todo mundo associa contratar um arquiteto a esse preço exorbitante. Ele vai pedir um mármore aqui, vai pedir um ouro aqui, um espelho com ouro aqui. Muita gente que tem receio de pegar um arquiteto com medo dos custos. A maioria, eu diria. A maioria. E assim, não é de todo errado. Infelizmente, há profissionais que privilegiam muitas vezes, por razões não muito republicanas, especificar materiais caros, né? Para ter algum benefício indireto. De lojas caras. Exatamente. A gente vê, na verdade, que o componente financeiro ele é tão importante quanto o espacial na proposta de uma solução. E é compreensível que as pessoas enxerguem um arquiteto como um profissional caro, enquanto ele é visto como um custo. Tem até um quê psicológico aí, neurológico, de comportamento de consumo. Quanto custa isso? Quanto vai ficar esse projeto? Porque ele vê isso como um gasto. A partir do momento que o profissional se apresenta como uma solução capaz de gerar economia, ele tem que se pagar a partir do seu serviço. Então, bons profissionais oferecem soluções economicamente viáveis, inclusive para se viabilizar financeiramente. O bom profissional se paga, é algo que eu sempre digo para os meus clientes. E adequa também ao projeto ao bolso do cliente, a realidade. Por isso essa conversa que você falou, que sempre tem que ter, né? Essa conversa do que deseja, do que quer e também de quanto pode pagar nesse processo. Né? E às vezes o cliente fica com receio de dizer quanto ele está disposto, com medo de o arquiteto colocar o preço do projeto em cima do orçamento que ele tem. Isso aconteceu muito comigo.
A melhor maneira de se fazer, de começar essa relação é sendo muito sincero. E eu digo para o cliente que o quanto ele vai gastar, o meu preço independe de quanto ele vai gastar na obra. Mas eu preciso saber o que ele tem de lastro financeiro para eu saber até onde a gente pode chegar. E o curioso é que geralmente ele dá um limite um pouco baixo, com medo da gente crescer o olho, e aí a gente faz o projeto, ele diz, não, vamos dar uma melhorada, vamos colocar uma pedrinha mais cara aqui, vamos colocar uma louça mais legal, mas aí é de acordo com a possibilidade do próprio cliente. Maravilha. Bem, essa, gente, foi só a nossa conversinha inicial para a gente entender mais como o arquiteto pode melhorar a nossa vida e transformar realmente uma casa, que às vezes não faz muito sentido, e às vezes até é inconsciente, né, que você está falando, né, a gente não tô me sentindo bem aqui, você não sabe nem o porquê, mas às vezes é um ambiente escuro, um ambiente que não tem os lugares de passagem, não tem os corredores, você se sente aprisionado por aquilo, e como esse profissional pode realmente melhorar a vida de todo mundo, vale muito a pena. Bem, a gente vai continuar sempre dando dicas para o nosso primeiro bate-papo, vamos dar outras dicas, dar soluções, você ouvinte tem algum desafio aí, conta pra gente, viu? Olha, conta pra gente que a gente realmente consegue trazer pro Ricardo e vira pauta aqui pra gente. Tem o WhatsApp 981484631. Manda sua pergunta aí pro Ricardo que a gente vai continuar essa conversa aí ao longo das semanas. Pode trazer uma dica pra você. Muito obrigada, Ricardo. Eu que agradeço. Até a próxima.